partes. E cada uma dessas partes, Cristo é representado na sua obra de primeira vinda e de segunda vinda. Quando eles avaliam o texto de Apocalipse, do capítulo 17, 18, 19, 20, 21, 22, eles colocam tudo isso numa coisa só. E não é. O capítulo 20 e 21 e 22 tratam da sétima parte, que é uma repetição, lá um judeu, é uma repetição da obra de Cristo de novo. A obra de Cristo é repetida 7 vezes no livro de Apocalipse. Primeira vinda e segunda vinda, primeira vinda e segunda vinda, primeira vinda e segunda vinda. Mas só que quando você avalia do 19 para o 22, você vai mudando tudo e aí você encontra mais de uma ressurreição, porque você pega uma ressurreição e emenda com a outra. É uma interpretação que nós achamos hermeneuticamente errônea. Essa é a nossa maneira de ver. E é isso que a gente vai ver agora ao estudar o Apocalipse. Entendeu por que a gente passou primeiro por todo esse contexto escatológico? Geralmente algumas pessoas vão estudar Apocalipse na Bíblia, na igreja, e vai falar assim, mas eu não entendo desse jeito porque é simples, porque para você entender isso você precisa de um monte de elementos para que você chegue nessa compreensão. Só o estudo bíblico vai fazer isso. Eu falo também que para o judeu a literatura de Apocalipse é muito clara. Aquela linguagem para a gente não fica clara. A gente não soube, por isso que gera essa confusão. Exatamente. É uma linguagem apocalíptica, que é o sentido hebraico, num contexto grego. Então você tem que fazer uma boa avaliação disso. Se não houver isso, você pode ter problemas sérios. É o que a gente vai tentar explicar aqui agora, estudando Apocalipse. Sim. Nesse momento aí, que ele aparece em secreto, né? Então não vai de encontro aqui com João, se a gente ler João 30, 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu e por ele muita glória. Sim. Verão, não é secreto. Exatamente. Está corretíssimo, a interpretação está correta. Ele só diria o seguinte, isso daí vai ser na segunda ressurreição. Aí eles só vão emendar, vão tirar da ordem. Mas é corretíssimo, todos os verão, todo olho verá. Mas está correta, boa interpretação. Partindo agora para a nossa posição. Então chegou aí a nossa posição, tá bom? Amilenismo. Então o que é o amilenismo? A expressão não é muito boa, mas a gente tem que usá-la. Amilenismo não tem nenhum milênio futuro. Nós já estamos no milênio. Então entenda isso. Para nós já estamos no milênio. Nós já vivemos os 1000 anos. Nós já estamos nos 1000 anos. Já estamos nele. Aí se você voltar para o capítulo 20, que é o texto, Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Nós entendemos que aqui é Jesus. Jesus que está fazendo isso. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Dentre os amilenistas existem várias formas de compreender esse texto. Então, uma das que nós temos que entender é que a obra de Cristo, na primeira vinda, tem como propósito amarrar o diabo. Tá bom? Está amarrado. Está amarrado. Então, lançou no abismo e fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Tá bom? Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Qual é o objetivo interessante aqui? É para que ele não mais enganasse as nações. Só você ter uma ideia, antes de Cristo voltar, toda a concentração do ser de Deus, na pessoa de Deus mesmo, sem ter imagem, sem ter nada, com relação a mandamentos, está no povo hebreu. Depois que Cristo vem, isso sai do povo hebreu e vai atingindo nações e nações e nações e nações e nações e nações. Aí você fala, como isso, reverendo? Vai lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vocês conhecem bem o texto, mas só para a gente ouvir, sonoramente fica bom a gente lembrar daquilo que a gente tem lá. Atos capítulo 2, versos 5 em diante. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos vindos de todas as nações debaixo dos céus.
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, e aí vai. Qual é a nossa interpretação desse texto? Esse povo, que é o povo hebreu, eles foram, o texto diz assim, que eles foram espalhados como em um turbilhão. O texto diz isso, que eles foram espalhados como em um turbilhão. Foram morar em vários lugares, por causa de exílios. O exílio assírio, depois o exílio babilônico. E eles moraram em muitos lugares. Só que todo bom judeu tinha que voltar a Jerusalém para comemorar Páscoa, para comemorar o Pentecostes. E essas pessoas que estavam em outros lugares foram evangelizadas. Muitas foram evangelizadas pelo contexto judeu. E muitas nasceram nesse contexto. E ali falavam aquelas línguas. Começaram a usar a língua de um parto, de um medo, de um elamita, de um grego. Começaram a falar nessas línguas. E o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas conheciam a Torá, conheciam a lei, mas essas pessoas não conheciam o Evangelho. Então, com esse derramar do Espírito Santo, nesse elemento aqui, nesse primeiro momento aqui, a gente vê mais de 3.000 pessoas sendo atingidas pelo poder do Evangelho. Se nós entendermos esse texto à luz do texto de Apocalipse capítulo 20, nós vamos dizer assim: isso é possível graças ao fato de que Satanás está amarrado e não tem poder de enganar mais essas nações com as religiões pagãs que eles mantinham, ou que eles poderiam ser orientados nos lugares onde eles estavam. Ou seja, tem um desenvolvimento do Evangelho como nunca houve. Paulo prega, e o texto de Atos é um texto que mostra essa pregação chegando em vários lugares. E ela só pode acontecer porque Satanás está amarrado. O que caracteriza então para nós o milênio? O que caracteriza o milênio é que o Evangelho é pregado em vários lugares. Isso é o que caracteriza o milênio. Então essa é uma questão chave aqui para todos nós. Por que sabemos que estamos no milênio? Sabemos que estamos no milênio porque há missões, trabalho missionário. Então isso aqui é uma prova de que nós estamos no milênio, prova do milênio que nós estamos no trabalho missionário. O Evangelho é pregado em todos os lugares. Sim. Isso é a estruturação do reino de Cristo. Sim, esse é o reino de Cristo. Dos céus, Ele comanda, Ele estrutura com o seu poder e reina com Ele todos aqueles que já morreram e que estão com Ele reinando. O reino de Cristo está nos céus. Aqui e depois. Né? Então, o início do milênio ele foi com a morte de Cristo ou com o derramamento do Espírito Santo? Nós podemos dizer com a morte de Cristo. Porque depois ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Exousia no grego, ele tem todo o poder. E ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Só que essas pessoas são capacitadas pelo poder do Espírito Santo. E aí tem que ter o derrame do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo para que alcance todas as nações. Então, nós vivemos a era do Espírito, é claro, mas é a era do milênio, onde o reino está sendo pregado. Né? Está sendo pregado para quem? Para quem ainda vai nascer, que faz parte do grupo dos eleitos que ainda vão nascer. A Estela, depois o Felipe. Era exatamente isso que eu ia falar, porque eu entendi o início, aqui a narrativa do capítulo 20, está narrando o fato passado. Exatamente. A consumação na cruz. Esse capítulo está narrando como Cristo derrotou Satanás. Então ele já está preso, não está narrando. Exatamente. Ele já está preso. Lembre-se que o último inimigo a ser derrotado, no capítulo 15 da 1 de Coríntios, é a morte. Mas Satanás já está derrotado. A morte ainda não, mas Satanás já está derrotado. Por isso que ainda sofremos a morte. Né? Porque era o flagelo que ainda faz a eleição, que faz como se diz, o recolhimento dos eleitos e não eleitos. Mas esse é o período que nós estamos vivendo. E que período é esse? É um período de paz, é um período de amor com quem? Com Deus, não com o mundo. É a paz que nos dou, né? É a paz que Ele nos dá. Esse é o reino de Cristo, é o reino celestial que nós estamos vendo Ele dominando. Felipe, por favor. Tem que ver também que ver Satanás caindo do céu, esse momento que é o triunfo de Cristo, né? Exatamente. É a hora que Satanás
perde o... Exatamente. Vai amarrado, então o valor ele perde o poder de ser o acusador. Exatamente. Né, dos santos. Né? A destruição. Ele tenta de tudo fazer com que Cristo não vá para a cruz, e ele é derrotado em todos esses aspectos. Então, como nós entendemos isso? Vamos lá? De acordo com esta posição, a passagem de Apocalipse 20, de 1 a 10, descreve a atual era da igreja. Esta é uma época em que a influência de Satanás sobre as nações foi grandemente reduzida para que o Evangelho possa ser pregado ao mundo inteiro. É claro, nós somos amilenistas e estamos dando mais ênfase a essa interpretação. Alguns outros que não concordam, por certo, deverão procurar respostas na sua interpretação. Mas nós não temos tempo para ficar trabalhando todas as interpretações. Eu estou só dando um panorama para que a gente possa depois ir para Apocalipse. 2. Cristo reina por 1000 anos com cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo nos céus. Esse é o reino. Esse é o reino. Olha que interessante isso, Cris. Eu sempre olho para Cris quando eu falo isso, né? Já reinam com Cristo, né? Eu acho tão legal isso, porque todos aqueles que morrem com Cristo não estão numa esfera hibernada, não estão de hibernação, não estão numa esfera de espera, estão numa esfera de atividade. Eu acho isso maravilhoso. Porque alguém fala assim, agora vamos descansar, e descansar pensa que vai ficar aquela mãozinha lá. É claro que dormir é bom, mas quando nós olhamos para isso aqui, o descanso é estar com Cristo e estar adorando a Cristo e trabalhando nesse contexto dos céus. Eles trabalham nesse contexto dos céus, né? Mas aí tem um meio de pensar, porque ela é alma, mas quando Jesus é soberano, ele pode... Sim, exatamente. Essas almas ficam em pé, essas almas louvam, essas almas usam roupa, aí a gente não pode entender como que é isso. A gente não tem condições de entender, e não cabe também ficar especulando. Mas essas almas são inteligentes lá nos céus, elas estão inteligivelmente agindo nos céus, né? Aí a gente diz o seguinte: o reinado de Cristo com o milênio, de acordo com este ponto de vista, não é um reinado corporal aqui na terra, mas sim um reino celestial sobre o qual ele falou. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e da terra, né? E aí, terceiro, essa visão é chamada de amilenar, porque sustenta que não há futuro milênio ainda por vir. Nós não estamos esperando milênio. Nós não estamos esperando milênio. E é muito interessante quando você vê alguém esperando milênio. Ele fala, olha, isso aqui não vai adiantar mesmo. Então, já tem uma visão quase até de desistência, né? Já pensou? Vou ficar... Por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou fazer isso? Já está tudo tranquilo já. Então, a duração exata da idade da igreja não pode ser conhecida. A expressão 1000 anos é simplesmente uma figura de fala por um longo período de tempo em que os objetivos perfeitos de Deus serão realizados. A gente tira assim, 10 na Bíblia é perfeição. 1000 é 10 elevado à terceira. Então, é um período de plena perfeição. O período de Deus é o tempo perfeito. Esse período que a igreja está vivendo é o tempo perfeito, que dura segundo o querer de Deus, que é perfeito. Então, nós estamos vivendo o tempo perfeito de Deus. Ok? Mas, 1.5. De acordo com esta posição, a atual era da igreja continuará até o momento do retorno de Cristo, como a gente viu ali na figura, né? Então você tem aqui, a era da igreja, ela dura até o retorno de Cristo, aqui a ressurreição. Está vendo, Marcos? Uma ressurreição só. Só uma ressurreição, né? Quando Cristo voltar, haverá uma ressurreição de crentes e incrédulos. Os corpos dos crentes se levantarão para se reunir com os seus espíritos e entrar no pleno gozo do céu para sempre. Os incrédulos serão ressuscitados para enfrentar o julgamento final e a condenação eterna. Os crentes também estarão diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 mostra isso para nós, né? 2 Coríntios também mostra isso. Os crentes também estarão lá. É importante que aqui a gente já dá uma margemzinha para galardão, né? A gente já fala um pouquinho sobre galardão, que é um tema que a gente vai tratar também. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo, ou por meio do corpo. Todos nós receberemos um galardão, né, pelo que nós fazemos ou não fazemos com o nosso corpo. Então, neste momento, os novos céus e a nova terra
terra começarão imediatamente após o julgamento final, e o estado eterno começará e continuará para sempre. Continua para sempre. Então, é isso aí. É aqui. Alguma dúvida dessa parte? Todos entenderam bem? Então, para nós já estamos no milênio. Vamos para o texto de Apocalipse capítulo 20 para fazer uma revisão geral, encerrando assim os nossos momentos de estudo de hoje. Bom? Então vamos lá. Por que somos então amilenistas? 1. Certamente a derrota de Satanás teve início com a primeira vinda de Cristo, conforme já foi claramente demonstrado no capítulo 12, versos de 7 a 9. Vá para Apocalipse capítulo 12, versos de 7 a 9. Alguém leia para nós, por favor. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Tá, e o 7, não, 9, né? Tá, ok. Então, quando a gente olha para essa visão aqui, nós já temos uma visão da derrota, né? Da derrota de Satanás. É claro que a gente teria que entender aqui o 12 também, da mulher e do dragão, mas por enquanto isso nos faz entender da sua derrota. Então, o fato de que o reino milenar, retratado nos capítulo 20, de versos 4 a 6, acontece antes da segunda vinda de Cristo, fica evidente porque o juízo final descrito nos versos de 11 a 15 deste capítulo é retratado como vindo após o reino de 1000 anos. Então, quando a gente vai lá para o capítulo 20, versos de 11, né, a gente já leu esses textos aí de 11 a 15, nós vamos perceber que isso é logo depois, sendo logo depois. Então, né, esse reino milenar termina aqui. Não tem um período posterior, o fim dele está aqui. Então o capítulo 20 para nós começa uma nova sessão. Nessa nova sessão a gente vê Satanás sendo derrotado por Cristo, a gente vê um ministério de crentes. Se você olhar aqui mais nos textos anteriores, eles reinam com Cristo e serão sacerdotes de Deus, verso de número 6. E aí só depois que a gente vê o momento do juízo e a destruição. Então nós não temos isso depois, nós temos isso, não temos isso numa sequência, nós temos isso numa sequência, mas numa sequência posterior. Então, sendo este o caso, fica óbvio que o reinado milenar de Apocalipse 24 tem de ocorrer antes e não depois da segunda vinda de Cristo. Então, na nossa visão, voltando ao gráfico, né, nós podemos dizer o seguinte: não dá para colocar aqui o reino milenar depois, sendo que a ressurreição ocorre nesse período, né, que seria o período logo depois definidor do novos céus e de nova terra. Então não teríamos como colocar depois, só poderia acontecer nesse período. Então o reino milenar ele só poderia acontecer antes e não depois dessa ressurreição, né? Porque depois da ressurreição, segundo esse texto aqui, o que a gente vê é o lago de fogo e de enxofre, o lago da morte, e não um momento para dar espaço para um período milenar. Então, para nós não tem esse período milenar posterior. Vamos lá para outro detalhe aqui. Eu acho que se eu for aqui eu vou mais rápido, e aí eu não vou causar tanta dificuldade. Tá. Satanás está aprisionado para não mais enganar as nações. Uma vez que o lago de fogo mencionado nos versos 10, 14 e 15 represente obviamente o lugar do castigo final, a cova sem fundo ou abismo mencionado nos versos de 1 a 3 não pode ser o lugar do castigo final. Então aqui, pessoal, se lembra quando a gente falou de um ambiente de prisão?
esse ambiente de prisão não é o mesmo que a gente vê nos versos de 11, 12, 13, 14 e 15. O que nós temos nos versos de 1 e 2 é um ambiente diferente do ambiente de 11, 12, 13, 14 e 15. Não é o mesmo ambiente. Esse é um ambiente provisório, onde ele está amarrado e tudo mais, mas o ambiente onde ele será jogado definitivamente é esse aqui. Na visão pré-milenista, dispensacionalista, esse é o ambiente onde Satanás estaria no período de 1000 anos. Não, o ambiente que nós estamos vendo aqui é um ambiente parecido com esse da Terra. Aliás, é aqui na Terra, e é onde ele está sendo jogado, e onde ele está preso, e onde ele está amarrado. Então, quando a gente olha para esses versículos 1, 2 e 3, não podemos compará-lo com 11, 12, 13, 14 e 15. É diferente. 11, 12, 13, 14 e 15 já é o final. Aqui é antes. E aí você vai dizer, então Satanás está amarrado de que forma? Ele está amarrado de uma maneira que ele não pode operar. Isso que a gente tem que entender. E qual é a operação dele principal? Enganar crentes. Enganar. E ele não pode fazer isso mais, né? Agora, é importante que a gente entenda que ele está amarrado aqui, e a gente tem que explicar um pouco isso, porque ele vai dizer, se ele está amarrado, faz todo esse estrago aí que a gente vê, imagina se ele não tivesse amarrado. Só você olhar para uma coisa. O amarrado aqui, acho que eu já expliquei isso várias vezes, mas o amarrado funciona como se você estivesse, como a gente fazia antigamente quando tinha um animal, que você prendia você tinha um cachorro, né? E as casas muitas vezes não tinham cercas, e você deixava o cachorro preso num toco, num lugar lá preso de concreto, com uma argola, e aí o cachorro ele tinha um raio de ação. Ele não poderia passar, ele não poderia ir além desse raio de ação. É nesse sentido que Satanás está amarrado aqui. Ele não pode fazer algo além desse raio de ação. Então é nesse sentido que ele está amarrado. São 1000 anos de paz, porque ele não tem como ir além. É claro que a gente, como criança, sempre fazia das nossas, né? Não sei se vocês faziam isso, que você brincava, né? Brincava com o perigo, você ia até onde o cachorro podia, né? Atazanava a vida do cachorro e depois corria, né? Porque você sabia que ele não poderia te pegar, porque se ele fosse atrás de você, a corrente dava aquela travada e ele tinha que voltar. Judiava o cachorro, né? Fazendo aquela força ali no pescoço. Então, esse é o sentido que nós temos aqui. Satanás ele não pode enganar as nações, mas não significa que ele não possa causar estragos, porque ele pode, né? Aliás, ele pode causar muito estrago. Aí no finalzinho ele será solto. Mas no finalzinho ele será solto, por breve tempo. Será necessário que ele seja solto, por breve tempo. Então esse termo deveria antes ser considerado como uma descrição figurada do modo pelo qual as atividades de Satanás são restringidas durante o período de 1000 anos. Então quando fala que ele está preso, que ele está amarrado, é necessário que a gente entenda que isso é um período, essa é uma forma que nós chamamos de figurada, de entender que ele está limitado nas suas ações, né? Ele está limitado. Oi? Sim. E como é que eu entendo o Jó? O diálogo de Satanás com Deus, ou onde você está, não estou tirando a terra. Tá, imagina assim o seguinte, você tem essa corrente, e eu falei de um toco, né? Mas imagina Deus segurando essa corrente. Ele controla todas as coisas, inclusive Satanás. Sim, isso é. Então é isso. Então entenda dessa forma. Se ele quiser soltar o animal em cima de você, ele vai soltar. Só para confirmar que eu entendi. É isso mesmo, é isso aí. Se ele quiser soltar, ele pode fazer isso, porque ele pode usar Satanás como um cinto, como um chicote, ele pode usar Satanás do jeito que ele quiser. Deus controla Satanás. Satanás não tem um poder aleatório ao poder de Deus. Ele só vai poder agir segundo a ação magnífica de Deus. E muitas vezes é assim, porque se tem alguém que está interessado em realmente a morder a gente, eu estou falando a linguagem do animal, é Satanás, né? Você tem alguns cachorros que você solta assim, né? Você tem lá em casa, né? O visitante chega ele já dá, né? Porque ele está nem aí, ele não está nem um pouco interessado, não é isso?
Ele está nem um pouco interessado, mas você pega um outro, né? O bicho é um cão. É um cão. Né? E aqueles pequenininhos são piores, né? Então você pode ter, e ele tem. É da índole dele ter raiva. É da índole dele querer enganar. É da índole dele querer nos destruir. Né? Faz parte da índole dele. Agora, essa é uma visão figurada do que está acontecendo. Tá bom? Essa é uma visão figurada. E outra coisa importante também, não vamos facilitar com relação a Satanás. 1000 anos. O livro de Apocalipse está cheio de números. E aí o que a gente está dizendo? 1000, nesta passagem, não deve ser interpretado de forma estritamente literal. Uma vez que o número 10 significa totalidade, uma vez que 1000 é 10 elevado à terceira potência, podemos considerar então essa expressão 1000 anos como indicando um período completo, um período muito longo de duração indeterminada. E de acordo com o que foi dito acima acerca da estrutura do livro, à luz dos versos de 7 a 15 deste capítulo, que descreve a curta temporada de Satanás e a batalha final e o juízo final, podemos concluir que esse período de 1000 anos se estende da primeira vinda de Cristo até imediatamente antes da segunda vinda, onde Satanás será solto. Então, Satanás foi preso, e quando se termina esses 1000 anos? Quando ele é solto. Então, como que a gente define o período dos 1000 anos? Primeiro com a vitória de Cristo, final dele, quando Satanás será solto e será aí um grande estrago, uma grande perseguição contra a igreja. A igreja estará aqui, ela não está arrebatada, ela estará aqui. O arrebatamento ocorre nesse período, nesse momento de grande tribulação. Deus encurta esse período para que os eleitos possam ser resgatados, né? Por amor dos eleitos, por amor deles. Sim, Maria? Então o arrebatamento é depois que ele vai ter... Que Satanás está solto, exatamente. É isso aí. E a fala dela tem tudo a ver com o estudo da semana passada, porque é muito agradável eu ter a ideia de que o arrebatamento vai acontecer depois, antes. Fica muito agradável. A igreja é arrebatada, ela não vai ver, ela não vai passar por isso, né? E nada, a igreja estará aqui durante esse sofrimento. Ela só não sofrerá mais porque Deus a arrebatará no meio desse sofrimento, no meio dessa luta. Sim, Estela. Não, fica à vontade. Quando que vai surgir o anticristo? Quando que vai cortar as pessoas e as nações? Na soltura de Satanás? Sim. Essa soltura de Satanás começa com a ação do anticristo. O anticristo ele começa a ficar forte, ele começa a ficar cada vez mais forte. Ele é o que vai dar margem para toda essa força. A minha pergunta é porque está escrito que ele foi preso não para enganar as nações. Sim. E o anticristo vem enganar. O anticristo é o objetivo dele, ele vem enganar. A lógica está corretíssima, Estela. É isso mesmo. Quando você começar a perceber os crentes sendo iludidos por ideologias e por tantas outras coisas, é porque está acontecendo isso. Mas de forma maciça. Mas já não acontece? Sim. Aí é aquilo que a gente já falou sobre anticristo, quando a gente estudou anticristo. A gente estudou, tem anticristos e anticristos. O texto de João mostra que existem outros anticristos. Eles já estão soltos por aí. E nós chamamos isso de ideologias. Essas ideologias já estão em vários lugares. Tem várias pessoas querendo que você não acredite na Bíblia, que você não acredite que Jesus existiu, que você não acredite que há salvação, que você possa viver uma vida entendendo assim, se tem um Deus, é um Deus energia, é um Deus poder, é um Deus força. Essas pessoas têm a visão de fazer o bem, têm a visão de ajudar os outros, ela tem uma visão muito dócil, e você fica até sem jeito de falar contra essas pessoas, porque é tudo muito agradável. E é por isso que nós falamos, já existem agentes anticristos. E mesmo dentro de igrejas, a pregação distorcida da Bíblia também leva. Sim, exatamente. Aliás, todo o sistema é parecido com a igreja. E se você observar bem, as ideologias parecem com a igreja. Aliás, algumas pessoas dizem que parece até com seitas, porque elas se transformam em seitas. As pessoas começam a adorar essas coisas, começam a amar essas coisas. E essas coisas começam a ter profetas, os líderes são profetas, os filósofos passam a ser. São agradáveis aos ouvidos, você se sente coceirinhas, você quer estar, é o que Paulo vai dizer. Uma parte da citação de
falsos profetas, doutrinas não, que não levam para nada, né? Sim, sim. Você vê em Hebreus, vê em Apocalipse, né? Então, tem uma figura de linguagem como se fosse já o anticristo, né? Sim, exatamente. Agora, quando chegar o verdadeiro mesmo, aí não vai ter para ninguém. Aí vai ser um período de morte, destruição, grande perseguição. Crentes serão derrotados, destruídos, serão esmagados. É um período de grande sofrimento. Sim. O que eu vejo é que é o perigo dos anticristos, que eles pregam meias verdades. Ah, sim. Porque não tem como enganar pregando só. Eles não vão direto na frente, eles vão na meias verdades, e aonde é isso mesmo. Um perigo grande. É isso mesmo. E aí a gente fica com. Aí a preocupação com a igreja é quando começa a entrar secularismo. As pessoas começam a dizer, olha, não tem problema isso não, isso aí é a nossa época é assim. Não, na nossa época você pode usar isso aí. Na nossa época você pode colocar isso no seu corpo. Na nossa época você pode fazer isso aí. Na nossa época, não tem problema mais isso não. Nós estamos num outro momento. E o cristianismo tem que andar segundo a época. Aí você começa a ficar preocupado, porque você começa a ver as coisas, né, chegando de um ponto meio esquisito, né? E esse é o nosso problema. Quem está lidando com o Evangelho deve lutar por ele e manter a integridade do Evangelho. E essa é a grande dificuldade nossa. Seria muito mais fácil se secularizar. É muito mais fácil se secularizar. Eu não vou na igreja domingo não, porque sabe o que é? Eu não vejo que essa história de no domingo é tão séria assim. Eu não vejo isso. Eu não vou ter que usar essa roupa, porque Deus me deu um corpo, por que eu não posso ter uma certa sensualidade com uma roupa como essa? Não vejo problemas. Passar por isso, por que eu não posso fazer isso? Eu vou fazer. E as pessoas começam a entrar em caminhos que, quando você desespera, elas estão se tornando o mundo e não a igreja. E talvez seja essa uma das formas da gente perceber os anticristos. São aqueles que nos são agradáveis, como diz a Estela, geram coceirinhas, né, no ouvido. A gente sente a agradabilidade dele. Sim, quem ia falar? Acho que tinha alguém? Não mais? Bom, então isso são os 1000 anos. Então, o propósito desses 1000 anos, as outras nações, menos Israel, viviam em ignorância e erro. Neste momento, segundo a autoridade de Jesus, Mateus 28, 19, todos os discípulos devem saber que podem pregar o Evangelho em todos os lugares, pois Satanás não poderá fazer nada mais para impedir o avanço do Evangelho, pois Satanás, então, está preso. Então, esse é o campo que a gente tem para atuar uma obra missionária. Não pode mais enganar. Satanás pode fazer muitos males, mas ele não pode mais enganar as nações. Então, conformosos são os pés, né, daqueles que anunciam boas novas. De fato, a atividade missionária mundial da igreja e a presença da igreja na maioria das nações do mundo e em todas elas mostra que o poder de Satanás tinha no Antigo Testamento de enganar as nações e mantê-las nas trevas. E mantê-las nas trevas acabou. Aí temos uma foto da Coreia do Norte, uma fronteira sendo vigiada na Coreia do Norte, que diz que é um país que não é nada cristão. Eu gosto de uma frase do Carson para dizer o seguinte: tome cuidado, porque pode ser que esse país seja mais cristão do que esses países que têm toda a liberdade aí de pregar, de cultuar, de ter essas monte de coisas. Talvez aqui tenha um grande contingente de crentes, e não muitas vezes nesses lugares onde a gente está pensando que tem mundaréu, tem avivamento e tem tudo mais. Por quê? Aqui você vai ver que é crente mesmo. Se você pega com um trecho da palavra de Deus, multa. Se você pega com a Bíblia, cadeia. Se você pega pregando, bobear perante morte. Então, num lugar como esse, talvez você encontre verdadeiros cristãos, né? Verdadeiros cristãos. As almas e não corpos físicos. Vamos agora, só para encerrar, eu vou cortando aqui porque a gente não vai ter tempo. Então vamos lá. Então vi descer do céu, eu tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ele tem poder para fechar e trancar. Foi dada autoridade para ele. Toda a autoridade me foi dada. Então eu tenho poder. Jesus está dizendo agora, eu tenho poder sobre isso. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, quando que nós sabemos que esses 1000 anos estão acabando? Quando há grande perseguição. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles
aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ou seja, esses que estão nesses lugares, são lugares celestiais, são almas. As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, esses que estão lá porque foram fiéis a Cristo, porque amaram a Cristo e porque morreram até por Cristo. Essas são as almas. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. O que eles fizeram? Eles não adoraram a besta. E aqui é outra coisa que a gente disse. A besta já está solta, né, porque ela tem propósitos de nos enganar. Nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que significa? Elas não pensaram como a besta, e elas não agiram como a besta. Por isso, marcas na mão e na testa. Não significa que eles têm código de barra. Significa que eles têm o quê? O jeito de agir, o jeito de pensar, é o jeito da besta. Estas pessoas não foram assim. Ao longo dos 1000 anos, elas foram como Cristo, e andaram como Cristo, e morreram por Cristo, e viveram a palavra. Elas andaram na palavra, e por isso elas estão reinando com Cristo. Ou seja, quem deixou esse mundo servindo a Cristo, estão reinando com Cristo nos céus. Tantos quantos não adoraram, está aqui, né? 5. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, o que seria essa primeira ressurreição? Estar com Cristo, conviver com Cristo. Eu interpreto dessa forma: a partir do momento que você foi atingido pelo Espírito Santo para crer em Jesus, você passou por uma ressurreição. Você estava morto e agora você reviveu. Morto nos seus delitos e pecados, e agora você reviveu. Por isso, a sua morte pode ser uma morte física, mas essa ressurreição te coloca numa ressurreição perante Jesus. Você está com Jesus quando você morre. Você passa a viver com Jesus quando você morre. Você está adorando a Jesus quando você morre. Você é um sacerdote de Cristo quando você morre, porque você participou da primeira ressurreição. Já o incrédulo, ele está morto. E ele morre 2 vezes. Ele morre fisicamente. E depois, nos versos de 11, 12, 13, 14 e 15, ele vai ter o seu fim. Morrerá eternamente. No dia da ressurreição, ele ressuscitará para morrer eternamente. Os 6, bem-aventurados santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Por quê? Participaram da vida em Cristo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Então, nesse sentido aqui, nós temos os que vivem com Cristo, né? Vivem com Cristo. Esta é a primeira ressurreição, é uma ressurreição espiritual, e não é apenas uma ressurreição física, né? A segunda morte, no verso 6, temos o significado da segunda morte. Esta morte é a morte eterna, né? Como a gente vê no 6. E aí, finalizando a nossa crítica, terminando assim, Berkhoff diz: é impossível entender como uma parte da velha terra e da humanidade pecadora poderá coexistir com uma parte da nova terra e de uma humanidade já glorificada. Vocês estão entendendo o que Berkhoff está dizendo? Como que, na visão pré-milenista, você vai ter corpos glorificados convivendo com corpos não glorificados? Como que nós vamos ter um mundo mudado, porque Cristo estará aqui, com pessoas que não foram transformadas e nem mudadas? Então, como poderão santos em corpos glorificados ter comunhão com pecadores na carne? Como poderão santos glorificados viver nessa atmosfera sobrecarregada de pecado, em cenário de morte e de decadência? Nós sabemos que os 1000 anos são 1000 anos de perfeição, e não 1000 anos de conviver com o pecado. Se os pecadores estarão aqui, no pré-milenismo, nós teremos pecado. Outra coisa, uma vez que Jesus esteja realmente presente em seu corpo ressurreto e reinando como rei sobre a terra, não parece altamente improvável que pessoas ainda o rejeitem e que o mal e a rebelião ainda cresçam na terra até o ponto de finalmente Satanás reunir as nações para uma batalha contra Cristo? Não parece que é improvável isso? Não é? Ele vai criar uma força. Cristo já está aqui. Como Cristo vai estar aqui? Ele vai estar aqui reinando perfeitamente. Como que ainda vai existirão pessoas que vão contra Cristo? Não
dá para entender isso, não dá para compreender isso. Nós não temos como compreender isso. Mais adiante, nesse capítulo, João nos diz que quando os 1000 anos tiverem passado, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações do mundo, para reuni-las conjuntamente com uma luta contra o povo de Deus. Isto, porém, ele não pode fazer enquanto está preso. Concluímos então que o aprisionamento de Satanás durante a era do Evangelho significa que, primeiramente, ele não pode impedir a disseminação do Evangelho. E, em segundo lugar, ele não pode congregar todos os inimigos de Cristo para atacarem conjuntamente contra Cristo. Então, ele está inoperante nesse sentido, e essa época que nós estamos vivendo é uma época maravilhosa, não por prosperidade, mas é uma época maravilhosa porque nós podemos pregar ao Senhor Jesus Cristo. Então, para nós estamos vivendo os 1000 anos, e a melhor posição para nós seria a posição amilenista, tá bom? Então essa é a nossa maneira de compreender. Isso deveria confortar os nossos corações, confortar a cada um de nós, mas ao mesmo tempo nos animar para pregar o Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se tem uma coisa que hoje a gente pode fazer, é pregar o Evangelho. E alguém vai dizer, mas pastor, as pessoas não aceitam, as pessoas não ouvem, as pessoas não estão nem aí. Não tem problema, a nossa posição aqui não é fazer resultados, a nossa posição é tão somente uma: pregar. Só isso. É isso que nos cabe: pregar e pregar e pregar e continuar pregando. E os eleitos de Deus serão chamados, mas serão chamados por causa da pregação do Evangelho. Tá bom? Nós não temos tanto tempo para as perguntas, então nós vamos parando por aqui e podemos deixar para um próximo momento para termos mais perguntas quanto a isso. Fechamos essa parte de conceitos teológicos, tinha outras coisas que poderíamos falar, inclusive galardão, né? Mas a gente disse um pouco até de galardão, falamos alguns detalhes ali a colar, mas próxima semana nós começamos então a entender o livro de Apocalipse, tá bom? Próxima semana nós passamos para esse momento. Ok, vamos ficar em pé, vamos orar.